Estamos de volta, pessoal, para a gente fechar aí essa parte de princípios, falando hoje de princípios implícitos. Então, a gente passou ali pelo artigo 3º, que traz os princípios explícitos na Lei 8.666, e agora a gente vai falar dos implícitos. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ao se inscrever, toca lá no sino, que aí toda vez que eu postar o vídeo você já vai ser avisado, tá legal? E deixar o seu like se você gostou. Se não gostou, deixa o seu dislike, sem problema nenhum. O importante é estar interagindo e ajudando na divulgação do canal, tá? Olha só, embora esses princípios eles não estejam explicitamente na lei, é muito comum a presença deles em provas, tá? Então vamos ter o máximo de atenção, que é muito comum a gente se deparar com esses princípios em prova, tá? Então não é porque não está explícito na lei que não é importante. Sim, são muito importantes, com forte incidência, porque são princípios típicos ao procedimento licitatório, tá? São específicos do procedimento, tá bom? Então vamos lá, sem perder muito tempo. Princípios implícitos. A doutrina aponta ainda princípios implícitos específicos voltados às licitações. São eles o da competitividade, o do procedimento formal, o do sigilo das propostas e o da adjudicação compulsória, tá? Então, só isso daí, tá? Vamos focar e vamos entender cada detalhe. É muito tranquilo esses princípios, tá? Eu costumo dizer que questões envolvendo esse princípio aqui você não pode perder, tá? Você não pode perder de jeito nenhum. Então, vamos aqui ao primeiro. Competitividade. Olha o que diz aí a competitividade. É um dos princípios norteadores das licitações públicas, sendo a essência do procedimento. Somente o procedimento em que haja efetiva competição entre os participantes, evitando manipulações de preço, será capaz de assegurar à administração a obtenção da proposta mais vantajosa para a consecução de seus objetivos. A administração sempre busca a proposta mais vantajosa para ela, né? Que ela está buscando o quê? Diminuir custos. A competitividade, pessoal, ela está atrelada à ideia de quê? De você ter o máximo de pessoas participando daquele procedimento, tá? Se você tem uma maior quantidade de pessoas participando daquele procedimento, a chance de fraudes e manipulações diminui consideravelmente. E a chance de você ter uma proposta melhor, que satisfaça mais os interesses da administração, é muito maior. Então a competitividade ela está atrelada a isso, de a administração buscar ter o máximo de pessoas participando desse procedimento, tá? Tranquilo? Então vamos em frente. Procedimento formal. O procedimento administrativo da licitação é sempre um procedimento formal, especialmente em razão de proceder contratações que implicarão dispêndio de recursos públicos. É o que está lá no livro do Alexandrino e Paulo, né, pessoal? Por que esse procedimento ele tem que ser formal, pessoal? Porque se o procedimento for informal, não tiver como verificar, como fiscalizar, vai estar aberta a porta para fraudes, tá? Por isso a importância do procedimento ser sempre formal, tá? Porque, primeiro, permite que as partes que perderam no processo de licitação possam entender como se chegou ao vencedor e, acima de tudo, permite que os órgãos de fiscalização e controle fiscalize e acompanhe o procedimento para evitar aí fraudes e desvio de dinheiro público, né? Que infelizmente é muito comum entre a gente, muito comum aqui no nosso país, tá? Então, o procedimento ele é sempre formal. Seguindo, sigilo das propostas. Esse princípio decorre da própria lógica do procedimento e encontra-se enunciado, embora indiretamente, no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 8.666, de 93, que, ao consagrar a publicidade das licitações, declara público e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. A gente falou disso aqui quando estava falando de publicidade, lembra? Então, olha só, o procedimento ele é todo aberto, tá? Todo público, de modo que todos possam ter acesso, todos possam fiscalizar. Tanto aqueles que participam do procedimento, quanto aqueles que não estão ali participando especificamente do procedimento. Então, a sociedade como um todo, ela consegue acompanhar esse procedimento. O sigilo da proposta, ele é a ressalva feita aqui no final, tá? Salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então, se você nunca viu ou nunca soube como funciona o processo de licitação, geralmente, como é feito?
O procedimento é todo público, o edital é publicado, todo mundo tem acesso a tudo, mas na hora de se verificar as propostas dos vencedores, essas propostas, então as empresas que participam do certame, elas vêm com uma proposta lacrada em um envelope. Tá? Então toda empresa vem e traz ali. Esse é o sigilo da proposta. Então as suas propostas estão lacradas no envelope. E aí o responsável pelo procedimento recebe esses envelopes e aí ele vai na frente, geralmente na frente de todos os participantes, vai abrir todos os envelopes e vai verificar a proposta de todas as empresas. Tá? E aí vai ser vencedor aquela que entregou ali para a administração a melhor proposta, segundo aquilo que está discriminado no edital. Tá? Então é assim que funciona. O procedimento ele é todo público e o sigilo está ali, na apresentação da proposta. Tá? Então, aberta a proposta, todo mundo vai ter acesso ao que cada empresa propôs ali como proposta para tentar vencer a licitação. Tá? Então a proposta de cada uma fica aberta após a abertura. Enquanto não houver o rompimento dos lacres, vamos dizer assim, dos lacres, tá? Como os envelopes das propostas, o sigilo é garantido. Então uma empresa não sabe qual o valor que a outra empresa ofertou, tá? Até essa abertura. Então isso é muito importante. Tá? O procedimento ele é todo aberto. Tá? Então a proposta para tentar vencer a licitação é que fique em sigilo até quando é aberta todas as propostas e aí todo mundo tem acesso à proposta de cada um. Tá? Então vamos ficar bem atento com isso daí. Tá? Seguindo, adjudicação compulsória. Este princípio impede que a administração pública, concluído o procedimento licitatório, atribua o seu objeto a outro que não o vencedor. Este princípio também veda que se abra nova licitação enquanto vale da adjudicação anterior. Pessoal, aqui também é bem simples. Quem venceu tem que ser adjudicado pela administração. Então, também é uma maneira de combater fraude, né? Ou que aconteça aí sinistros na finalização do procedimento licitatório. Tá? Quem venceu, a administração tem a obrigação de assinar com essa pessoa. Concluído o procedimento, atribui seu objeto a quem não venceu. Então, quem não venceu já fica fora. Até é bom para acompanhar isso, né? Porque de repente tem o vencedor, aí passa ali 3, 4 dias, é afirmado, é adjudicado outro ali como vencedor que não o primeiro. Aí o primeiro vai poder desafiar uma ação judicial, via mandado de segurança, né? Vai poder desafiar um mandado de segurança e questionar o procedimento. Tá? Então esse princípio aí também é muito importante. Tá? Concluído o procedimento, tem que ser adjudicado aquele que venceu. É só isso, pessoal. Só esses 4 princípios aí a gente finaliza. Esses princípios eu poderia dizer para vocês que tem até caído mais em prova do que os princípios explícitos, tá? Então eles são muito importantes para a gente, tá? Vencida essa primeira parte, vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso vem caindo em prova, tá? Um pouquinho de exercício ali e aí a gente finaliza a aula de hoje, tá legal? Vamos lá? Questãozinha da ESAF. O procedimento licitatório observa vários atos até o encerramento do certame. Neste sentido, é correto afirmar que o ato que atribui ao vencedor o objeto da licitação, encerrando-se o certame, nos termos da lei e aí o que vocês me dizem? Qual é o ato que atribui ao vencedor o objeto da licitação? A gente acabou de ver aqui, né, pessoal? Ó, adjudicação, né? Então a gente tinha julgamento, a gente nem falou de julgamento aqui, homologação também não falamos, contratação, habilitação, e a adjudicação, questãozinha de auditor fiscal, pessoal, bem tranquilo, hein? Bem tranquilo. Vamos mais uma aqui. Não configura princípio norteador do procedimento licitatório. Então, não é um princípio. A gente viu aqui vários princípios. Ó. O que você me diz aí? Vinculação ao instrumento convocatório é um princípio? Julgamento objetivo é um princípio? Probidade administrativa é um princípio? Igualdade de condições a todos os concorrentes. É um princípio? Dispensa e inexigibilidade. Isso é um princípio, pessoal? A gente ainda nem falou disso, né? Mas vamos falar em breve. Então, não configura o princípio do procedimento licitatório, dispensa e inexigibilidade. Tá? Vamos para mais uma. O princípio do julgamento, agora é SESP, pessoal. O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quanto da escolha de propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos critérios pré-fixados pela administração pública.
O que reduz e delimita a margem de valoração subjetiva no certame. Olha só que legal, né, pessoal? Questãozinha muito boa, né? Falando de julgamento objetivo. O julgamento objetivo ele tem esse caráter de afastar ali julgamentos discricionários e subjetivos, evitar que se favoreça terceiros. E aí? Então acertou quem marcou certo, né, pessoal? Então tá certinho, né? Essa questão aqui, o enredo dela é máximo, aqui para mim é perfeito. Tá? O enredo dela é perfeito. Vamos para mais uma, também SESP, analista do TJ. Considerando a legislação pertinente à licitação e contratos administrativos, julgue o item subsequente. A garantia da observância do princípio da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável são objetivos da licitação? E aí, pessoal? Ó, foi um dos primeiros que a gente falou lá atrás. É ou não é? Acertou quem marcou? Certo, né, pessoal? Marquei aqui objetivos para vocês. Por que eu marquei objetivos? Veja que lá naquele texto, quando a gente abriu para falar de isonomia, de seleção da proposta de licitação sustentável, lá não traz expressamente objetivos, tá? Mas a SESP tomou aquilo como objetivos do procedimento licitatório. Então, se você vai fazer prova aí e a banca é SESP, interessante você anotar no seu caderninho, colocar nas suas anotações o quê? Que para a SESP, o princípio da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e promoção do desenvolvimento nacional sustentável são, na verdade, objetivos a serem alcançados na licitação, tá, pessoal? Com isso, a gente finaliza aí a aula de princípios, né, fechando agora com os implícitos, né? Então, bem tranquilo, tá, pessoal? Eu peço a todos aí que estejam gostando e acompanhando, que acompanhem no Facebook, tá? Então, tem o Facebook lá, Dicas do Carvalho. Eu vou, a partir da próxima semana, tá botando exercícios e tá comentando várias coisas lá no Facebook e também agora no Instagram, tá? Então, eu criei ali uma conta profissional no Instagram. No Instagram é Dica do Carvalho, então sem o Dicas, é só Dica do Carvalho. No Facebook, Dicas do Carvalho, tá? Acompanha lá no Instagram também, que eu vou bombardear de coisas lá sobre licitações, tá? Principalmente exercícios, para vocês verem ali como cada banca cobra determinado assunto, tá ok? Então, até o próximo vídeo.